Shalom Ashilon Ha, e você responde aí Baruch Hashem, porque só Ele, o Santo, Bendito, o Eterno, Baruch Hu, é que pode nos dar verdadeiro Shalom, a verdadeira paz. Hoje nós vamos continuar falando sobre os 13 princípios da fé no judaísmo, extraídos da Torá por Maimonides. Hoje nós vamos falar especificamente do 9º princípio, a eternidade da Torá. É importante que primeiro nós venhamos entender o que é a Torá. A Torá essa palavra está abrangendo 5 livros de Moshe, tá? Então nós temos ali Bereshit, que é Gênesis, nós temos Shemot, que é Êxodo, nós temos Levítico, que é Vaikra no original hebraico, nós temos Números, que é Bamidbar no original hebraico, e nós temos, por último, Deuteronômio, que é Devarim no original hebraico. Esses 5 livros então formam a Torá. É importante que você saiba a etimologia, a origem da palavra Torá. A palavra Torá, ela tem como shoresh, a raiz no hebraico dessa palavra é Yarã. A palavra Yarã significa instruir, dirigir. Então a palavra Torá, ela está se relacionando à instrução, ao dirigir, colocar você no caminho certo, instruir você no caminho correto. Que caminho é este? O caminho que o Santo Bendito, o Criador, o Boré Olam, o Criador de todo o universo, quer que cada um das suas criaturas conscientes e racionais siga. Então a Torá é a vontade do Eterno para a sua vida e para a minha vida. Maimonides aqui ele trata então desse princípio alegando a eternidade da Torá. Veja bem então o que Maimonides fala nesse 9º princípio. Creio plenamente que essa Torá não será modificada e nem haverá outra outorgada pelo Criador. Ou seja, Maimonides está falando que a Torá ela vai permanecer a mesma eternamente, ela não vai mudar. Então todo esse conceito que existe uma nova lei, uma nova Torá, uma nova disposição de pensamento por parte do Eterno para a humanidade, isto é um grande equívoco. Em dizer que existe, por exemplo, uma Torá para os Yehudim, os judeus, e uma outra Torá para os Benei Noah é um grande equívoco. Não existe 2 Torá. Existe uma Torá só, a Torá que foi outorgada lá no Monte Sinai pelo Eterno. E são essas leis, esses mandamentos que toda a humanidade, o mundo todo deveria estar seguindo, honrando e tendo como verdadeiros e únicos. Mas infelizmente, devido ao Yetzer Hará, devido à má inclinação do homem, esses mandamentos, essas mitzvot, elas foram deturpadas, em alguns casos até mesmo excluídos, e usando o nome do Hakadosh Machado, Santo Cristo, para cometer esse sacrilégio, este mal, este grande erro, essa heresia contra os mandamentos, a vontade do Santo Bendito para a terra. Vamos entender da onde que Maimonides extraiu então esse pensamento da Torá, tá? É importante você entender que toda a Torá ela está disposta como eterna. Primeiro, quando você for ler a Torá, você vai ver que o Eterno trata alguns mandamentos, ele não fala de pessoas, mas ele usa a palavra Neshama. Neshama é alma. Se essa alma pecar contra mim, essa alma será excluída. Se essa alma cometer isso, ela será excluída. Por que a Torá ela usa a palavra Neshama, alma, em vez de pessoas? Porque, bem, é uma coisa óbvia, clara e lógica. A alma é eterna, Neshama é eterna. Este corpo nosso, ele não é eterno. Ele é, na realidade, efêmero. Então, todos aqueles que estavam na outorga da Torá, no Monte Sinai, todos aqueles já morreram, mas a sua Neshama continua. Por isso que o Eterno
tratava com a Neshama, com a alma, porque é eterno e a sua Torá é eterna. Segundo ponto, nós temos vários textos como esse que eu vou ler para você agora, e nós entendemos através desses textos a lógica racional da eternidade da Torá. Por exemplo, Êxodo, Shemot 31, capítulo 31, 16 a 17 nos diz: os israelitas observarão o sábado, celebrando-o de geração em geração como uma aliança eterna, uma Brit Olam, uma aliança eterna. Para aí então, vamos entender. Os israelitas deverão celebrar o Shabat de geração em geração como uma Brit Olam, como uma aliança eterna. Então o Shabat, para o Santo Bendito, para o Criador, para o Borei Olam, é uma aliança eterna, é uma Brit Olam, uma aliança eterna com os israelitas. Aí você vai me falar, então, Eliyahu significa que eu estou livre, porque eu não sou um israelita. Mas bem, você se esquece que só haverá salvação, você só será abrangido pelo Eterno quando você adentrar esta nação escolhida, quando você adentrar esta geração escolhida. Qual é a geração escolhida? É a geração que descende de Avraham Avenu. Por isso que o Eterno falou para Avraham que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da sua geração, por meio dos seus descendentes. Yehoshua, ele está ligado a Avraham Avenu. Inclusive, Paulo, ele escreve em uma das suas cartas aos Gálatas, ele escreve que todos aqueles que hoje creem em Yehoshua HaMashiach, em Jesus o Cristo, eles são descendentes de Avraham Avenu. Por que Paulo ele escreve isso? Será que Paulo estava desvairado? Paulo ele estava tentando fazer você entender, você não, mas os Gálatas, né, aqueles seguidores de Yehoshua que vivia na Galácia, ele estava tentando fazê-los entender que a partir do momento que eles aceitaram o Mashiach, eles deveriam aceitar toda a Torá do Eterno e de forma milagrosa e poderosa e magnífica, eles seriam descendentes de Avraham, porque a partir de agora eles eram prosélitos no judaísmo, eles eram prosélitos dentro da Torá. E o Eterno, diante da Torá, ele nunca tratou com diferença, pelo contrário, existem mandamentos, mitzvot, para tratar o estrangeiro que é prosélito como se fosse o povo. Então, para o Eterno, aquele que é estrangeiro, que não é descendente geneticamente de Avraham, ele é tratado como se fosse. Fora esta nação, essa descendência, não há salvação. Não existe uma outra descendência. Por exemplo, é um grande mal isso quando você é chamado de Benei Noa. Você não é Benei Noa, você não é filho de Noé, você é Benei Avraham. Se não for a Benei Avraham, você não tem salvação, porque foi decretada Avraham, que todas as nações da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Vamos continuar aqui no texto então. Então é uma Brit Olam para todas as gerações dos Benei Yaakov, dos filhos de Yaakov. Yaakov era filho de Tzaque, Tzaque era filho de Avraham, ou seja, todos descendentes de Avraham. É uma Brit Olam, é uma aliança perpétua, eterna, nunca vai acabar. No reino do Mashiach, teremos que cumprir essa aliança porque o Eterno decretou como perpétuo. No Olam Rabá, no mundo vindouro,
Depois dos 1000 anos do reino do Mashiach, teremos que cumprir essa aliança porque é uma Brit Olam, uma aliança perpétua. Será um sinal perpétuo. Ot Olam. Ot Olam é como se fosse um sinal, uma bandeira, uma sinalização perpétua entre mim e os israelitas. Então, quando você pratica o Shabat, você está declarando essa aliança eterna com o Santo Bendito Criador e você, ao mesmo tempo, está fazendo um sinal. Você está sinalizando para o mundo e para o cosmos, para o universo, que você está ligado à aliança do Shabat com o Eterno. Ou seja, você é alguém diferente sobre a terra. Você tem a marca da Brit Olam do Shabat. Preste atenção que isso é muito importante para você e é importante para a sua vinda, para a sua vida vindoura, para a sua vida eterna. Porque em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, no 7º dia, porém, descansou e tomou alento. É importante que aqui não é o assunto, mas já que estamos lendo sobre o Shabat, é importante entender que o Shabat é para ser celebrado. Aqui, a tradução da Bíblia de Jerusalém está usando o vernáculo mais correto, está realmente em conexão com a tradução verdadeira, real. Em Êxodo 31, realmente está falando da celebração do Shabat. O Shabat não é para você simplesmente não trabalhar, é óbvio que não pode trabalhar, você não pode fazer comércio no Shabat, você não pode comprar ou vender, você tem que parar no Shabat. Mas parar por quê? O que eu vou fazer? Eu vou passear, eu vou para o shopping, eu vou caminhar, eu vou... Não é isso. O Shabat é o momento de você celebrar o Borei Olam, o Deus Criador, o Todo-Poderoso que criou todo o universo, todo o cosmos, aquilo que você pode ver e aquilo que você não vê, aquilo que você conhece e aquilo que você não conhece. O Eterno criou todas as coisas. O Shabat, ele foi criado pelo Santo Bendito desde a fundação do universo com o intento das suas criaturas celebrar ele, o Deus Criador, o Borei Olam. Vai ser colocado para você aí vários textos como exemplo, aonde o Eterno trata suas mitzvot, os seus mandamentos, a sua Torá como eterna. Ou seja, será um mandamento eterno, isso tem que ser cumprido eternamente de geração em geração. Se é eterno, por favor, é para sempre. Ser eterno é para sempre. É impossível ser revogado. É impossível ser mudado. É impossível você usar esta visão ilógica e irracional que foi a perfeição. Como que é algo que o Santo Bendito Criador, o Todo-Poderoso, aquele que é a perfeição, tanto no passado, no presente, como no futuro, vai ser mudado o que ele nos deu, vai ser aperfeiçoado. É um absurdo, é um completo absurdo e é um pecado muito grande você falar algo assim. Então vai ter vários, aqui embaixo deve estar aparecendo para você, vários textos que declaram a eternidade da Santa Torá, da Kadosh HaTorá. Eu quero ler para você um salmo, só para você entender, o Salmo 119, 160. Esse salmo é situado no período davídico. Sempre a Torá ela foi entendida como eterna. Nunca foi tratada que a Torá seria mudada, seria aperfeiçoada. Nunca, nunca. Salmo 119, 160 nos diz: a verdade é a essência da tua palavra. Todas as tuas justas ordenanças, ou suas mitzvot, seus mandamentos, são eternos. Então, não matarás, né, o teu próximo, não cometerás assassinato, é o mandamento eterno.
Você não roubar é um mandamento eterno. Você não adulterar é um mandamento eterno. Você não cobiçar a casa do seu próximo, a esposa do seu próximo é um mandamento eterno. Você não mentir é um mandamento eterno. E você guardar o Shabat é um mandamento eterno. São mandamentos eternos que nunca passarão. Se você não está cumprindo eles, não há desculpa. Você simplesmente se revoltou, se levantou contra a Torá do Eterno. Yehoshua, o que ele falou a respeito da eternidade da Torá? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19 nos diz: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Bem, não tem explicação, não tem exegese, não tem hermenêutica para essa palavra que não seja essa. Ele não aboliu a Torá e os profetas. Quem falar para você que a Torá foi abolida, ou seja, que agora existe uma nova lei, existe um novo princípio a ser seguido, existem novos mandamentos a ser seguidos, me desculpa, não segue o Mashiach, não segue o Cristo, segue outra coisa. Possivelmente segue o anticristo, o anti-Mashiach, ou o falso Cristo, que Yehoshua nos avisou que muitos falsos cristos surgiriam nos últimos dias. Está seguindo o falso Cristo, porque o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Mashiach, disse que a lei não seria anulada. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Ele está... O Mashiach está falando que enquanto existir céu e terra, se você está vendo o céu, se você ainda estiver na terra, se a terra ainda existir, se você não estiver vagando pelo espaço sideral, então a lei, ela permanece. E ele está deixando claro aqui que nem a menor letra ou o menor traço da lei seria retirado. Ou, no original, que o Yud ou um traço da lei seria retirado. Então, o Mashiach está declarando para nós que a lei ela é eterna, que ela não vai passar. Se algum dia o céu acabar, a terra não existir mais, então a lei ela se torna inútil, porque possivelmente você não estará sobre a terra, você não existirá também, porque você precisa da terra para viver. Então, Yehoshua está falando só se a humanidade não existir mais, então a lei para de valer. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, aquele que ensinar a não praticar a lei, e aqueles que ensinar a praticar a lei, existe uma grande diferença. Aqueles que não praticam a lei e ensinam os outros a não praticar, esses são insignificantes no reino do Mashiach, no reino do Cristo. Eu quero que você faça uma reflexão rápida, isso é muito importante, porque nós estamos na iminência desse reino. Yehoshua, ele nos avisou que seria como nos dias de Noé, que as pessoas estavam preocupadas com seus negócios, preocupadas com seus afazeres, preocupadas com tudo, menos com a grandeza deste reino. E o mundo seria pego completamente despreparado. Preste atenção, os sinais, as marcações proféticas não é para o mundo. As marcações proféticas não é para seitas que vivem uma inverdade, que vivem na heresia, que vivem fora da verdade.
A marcação profética são para os escolhidos, são para os sábios que realmente entenderam a verdade a respeito do Mashiach, do Cristo e da Torá, do Santo Bendito do Eterno. O mundo, ele não está percebendo a iminência do retorno do Mashiach. E o Mashiach, ele está falando aqui que aqueles que praticam a lei e aqueles que ensinam outros a praticar a lei, esses serão grandes, serão respeitados e honrados no seu reino. Mas aqueles que não praticam a lei, aqueles que ensinam os outros a não praticar, eles serão insignificantes. Ou seja, eu digo mais, não entrarão no santo reino do Mashiach. Porque certa vez Yehoshua, ele falou que chegou algumas pessoas para ele e disseram: Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome, eu preguei a palavra no teu nome, eu fiz grandes milagres no teu nome. E Yehoshua Hamashá, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade é a falta de equidade, a falta de equilíbrio legal. Ou seja, ele está falando de uma palavra no grego original que é anomia. A palavra anomia significa ausência de lei, ou seja, aqueles que não praticam a lei. Então hoje eu te convido a entender essa grande verdade e não só entender, mas praticar. Comece a praticar a Torá do Eterno e viver, porque a Torá, ela não é religião, ela não é um credo religioso, ela não é um ritual, a Torá é vida, é para você viver. E quando você começa a viver a Torá, você então começa a entender o que é uma vida plena diante do seu Criador, o Santo Bendito, e vai se dispor a esperar o grande, o Gadol Melech, o grande rei, que virá em breve, Yehoshua Hamashá. Que o Eterno vos abençoe, que o Santo Bendito possa iluminar as vossas mentes com a sua Torá verdadeira e eterna. Shalom, shalom.